a terra. Esta é a nossa série na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa noite vamos aprender que Deus espera que você ame cada vez mais. Estamos em tempos de profundas restrições, limitações, em que buscamos remédios para um vírus letal. Vivemos em tempos em que vários pais de família, mães de família, filhos mantenedores dos seus lares, estão muitos deles em camas de hospital, infectados, outros desempregados, sem condições de dar o pão de forma suficiente e plena para sua família. É uma realidade muito dolorosa que nos cerca. E quanto mais dolorosa é a realidade, maior o espaço para o amor. Buscamos solução, buscamos vacina, buscamos remédio. Não sabemos ainda qual a vacina melhor, a solução melhor, o remédio melhor. Sabemos de um remédio, de uma solução, de uma vacina que com certeza, pelo menos pode aliviar, consolar, tratar a alma, o espírito e o coração. E esse remédio, essa vacina, esta solução é o amor. E este é um chamado, é uma resposta de Deus para as nossas vidas nesses dias, uma resposta que Deus quer que eu e você possamos trazer nesses dias. Muito antes de discutirmos qual político A ou B está certo, qual corrente ideológica está mais próxima da verdade, a resposta que Deus quer de nós, direta, efetiva, objetiva, clara, como a luz do sol, é o amor nesses dias. Irmãos, quero convidar você então a abrir no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, e esse será nosso texto-chave nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 a 12. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar na descrição do vídeo. Mostra aí, você que é mais jovem, aos mais velhos, onde aqui está a descrição do vídeo, que é só baixar aí no canal do YouTube, e aí está também todo o texto para que você acompanhe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 a 12, nas escrituras, na Bíblia, ou aí na descrição, você pode também acompanhar. O texto de 1 Tessalonicenses diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes, atenção, cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale a minha vida e a vida de todos que ouvem, assistem essa palavra pregada, que o Teu Evangelho, ó Deus, que as Escrituras Sagradas aqui expostas, possam, ó Deus, falar, tocar, fortalecer, converter, transformar a tantos corações quantos o Senhor queira. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui, a partir dessa carta de Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica, um chamado inicial ao amor fraternal. E se você não conhece a língua original, na língua original em que Paulo escreveu essa carta, a língua grega, a palavra aqui para amor fraternal é uma palavra muito conhecida de você que nos assiste. A palavra é Filadélfia. O chamado de Deus para a vida daquela igreja era que eles amassem Filadélfia. É que eles tivessem um amor fraterno, fraternal. E essa palavra ela é usada no contexto grego, seguindo aqui o que nos ensina Wanamaker e Green, dois grandes estudiosos da língua, professores do Novo Testamento. E essa palavra era usada no contexto da igreja primitiva, muito fortemente ligada ao contexto do irmão de sangue. Amar Filadélfia, o amor fraterno, era o amor entre irmãos sanguíneos. Se você tem irmão ou irmã, quero que você imagine uma seguinte situação. Imagine que você está na rua com seu irmão, com sua irmã,
indo para um supermercado, ou indo para o shopping, indo para algum lugar. Nesse caminho, no ônibus ou na rua, alguém para, sem motivo algum, pega o braço, a mão e dá uma tapa bem forte, ou um murro bem forte, na cara do seu irmão, na cara da sua irmã. Qual é o sentimento que você teria naquele momento? O sangue ia subir na cabeça, sim ou não? O ciúme, o cuidado de proteger, de amar, de não deixar que ninguém fira, ia então estar ali intensamente revelado em você naquele momento. Mesmo como cristão, seria difícil você não ali querer se vingar, ou pelo menos corretamente proteger o seu irmão de qualquer outro tapa ou murro. Porque o cuidado, o amor intenso, ligado pelo sangue, faria você então naquele momento mesmo reagir intensamente para proteger aquele que você ama, aquela que você ama. É assim o amor que Deus espera que tenhamos entre os irmãos em Cristo. Um amor à semelhança do irmão sanguíneo. Um amor que não está em paz ao ver o outro irmão sendo ferido, machucado, maltratado. Um amor que, ao saber que o irmão está passando alguma necessidade, logo fica intensamente comovido e cheio de compaixão, querendo cuidar, proteger, velar, defender aquele irmão, assim como você faria por um irmão de sangue. É assim que desde o início a igreja trata os seus irmãos, com o mesmo amor que teria por um irmão de sangue. E assim Paulo nos chama a ter esse amor, porque aquela igreja de fato demonstrava ter pelos irmãos ao redor. O apóstolo Pedro concorda com Paulo em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, quando diz, tendo em vós o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro aqui é um pouco mais claro do que Paulo, usando aqui a mesma palavra, quando ele fala amor fraternal, é a mesma palavra que Paulo usa, Filadélfia. E Filadélfia é um amor caracterizado pela ardência, pela intensidade, pela paixão. E assim deve ser o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, dois dos maiorais dos apóstolos e toda a igreja, concordam em dizer que nós somos chamados a amar intensamente, ardentemente, como um irmão de sangue ama o outro, os nossos irmãos em Cristo. Irmãos, é claro em toda perspectiva cristã, em toda teologia cristã, que o Espírito Santo, a partir de Cristo, nos chama para ter o amor como fundamento da vida cristã. O bloco anterior, do verso 1 ao 8, de 1 Tessalonicenses 4, nós trabalhamos semana passada sobre a luta, a santidade na área sexual. Deus espera que sejamos santos na área sexual. Mas é lógico que, tanto nessa área como em qualquer outra, só é possível eu ser santo na área sexual se eu de fato amar o meu irmão. Porque quem ama de verdade não vai buscar jamais fraudar, enganar, usar, abusar de alguém sexualmente. O amor, então, ele é base para todos os frutos, para todas as atitudes cristãs em santidade. Lembremos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses é um chamado à santidade para que a igreja esteja preparada na volta de Cristo. Nós não podemos ser santos sem amarmos verdadeiramente. O amor é o fundamento, é a base, é o chão para que a santidade seja verdadeira, seja real. O apóstolo então trabalha o amor na perspectiva da santidade na área sexual, do verso 1 ao 8, e agora nesse bloco, do verso 9 ao 12, ele vai aplicar então o amor na parte então das necessidades, na parte então daquilo que os irmãos muitas vezes precisam ter para viver bem, e nós somos chamados para cuidar deles nesse sentido. A igreja de Tessalônica, segundo Paulo, lá em 1 Timóteo, na carta aos Tessalonicenses, essa mesma carta, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplo e modelo para toda a região onde ela estava. Era uma igreja que de fato estava amando de verdade aos irmãos, que demonstrava que de fato eram cristãos verdadeiros, porque estavam sendo ensinados por Deus a amar. Essa é a nomenclatura que Paulo vai usar lá no verso que nós acabamos de ler. Eles estavam sendo ensinados por Deus, e aqui essa expressão ensinados por Deus, ela é um eco
das profecias de Isaías, capítulo 54, versículo 13, repetida por Jesus em João 6,45, que afirma que os cristãos, os servos de Deus da nova era, os filhos de Deus que viveriam nos últimos dias, receberiam o Espírito Santo e seriam assim ensinados por Deus, sem necessidade direta de ser ensinado pelos homens, porque o Espírito Santo já os ensinaria antes dos homens, no seu coração, no seu interior. E aqueles irmãos de Tessalônica revelavam isso. Paulo diz que eles estavam sendo ensinados por Deus, uma palavra que é usada na língua original, somente aqui em toda a Bíblia, por Paulo. De fato, aqueles irmãos demonstravam e revelavam essa verdadeira fé, essa verdadeira transformação de vida, sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E ali então, a partir de Tessalônica, expressavam esse amor, auxiliando, ajudando, abençoando igrejas de toda a região e até fora dela. Mas o que era Tessalônica? Tessalônica era a capital da Macedônia, hoje uma região ao norte da Grécia. Inclusive até hoje tem essa cidade, que hoje chama-se Salônica, antiga Tessalônica. E era uma cidade muito importante, capital da sua região. E como capital, você pode imaginar que era o centro o quê? Econômico, geográfico. Pense em Fortaleza, onde toda a parte de economia, geografia, saúde, tudo passa por Fortaleza, dentro do estado do Ceará, se quisermos buscar algo melhor. Assim também era a cidade de Tessalônica, uma capital, que influenciava, auxiliava, abençoava todas as outras cidades da região da Macedônia, por exemplo, que você conhece, Filadélfia e Bereia, duas cidades também da Macedônia, que a igreja de Tessalônica, por ficar na capital, também auxiliava, como por exemplo as igrejas de Juazeiro, que auxiliam igrejas do interior, de cidades menores aqui da região do Cariri. Assim fazia aquela igreja de Tessalônica, e assim expressava muita generosidade. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 4, Paulo vai relatar que os irmãos da Macedônia agiram com profunda generosidade, ao ponto de dar mais do que podiam, de dar além das suas posses, ao ponto de suplicar a Paulo pela possibilidade, pela permissão de poder então ajudar financeiramente os irmãos mais pobres da Judeia, da região de Israel. Ou seja, essa igreja não só ajudava as igrejas da sua região, as igrejas do seu estado, mas também igrejas de outros países, como era o caso de Israel. Era uma igreja realmente generosa, era uma igreja realmente exemplo e modelo de generosidade, era uma igreja profundamente amorosa. Tenho orgulho de poder dizer em público e para todos, que essa igreja, a igreja que eu pastoreio, a igreja de Filadélfia, não por mim, mas pela graça de Deus na vida desses irmãos, tem sido uma igreja à semelhança de Tessalônica, generosa. A igreja de Filadélfia tem auxiliado, amado pessoas da região do Juazeiro, do Cariri, pessoas de estados vizinhos do Brasil e até mesmo homens e mulheres de Deus de outros países. Essa igreja tem sido então presente, fiel, companheira, mesmo desde o começo do ano passado, ao início de uma pandemia, de uma epidemia mundial, que trouxe prejuízos, restrições, limitações financeiras para quase todos nós. Mesmo assim, essa igreja tem continuado sido graciosa, generosa e abundante. Só para lembrar a generosidade dessa igreja, lembremos que ela continuou firme e fiel e até mesmo superabundou em alguns meses nesse tempo de pandemia em seus dízimos e ofertas. De fato, como Abraão e Jacó, vocês têm dado não apenas 10%, mas acima disso em suas contribuições para o reino, mesmo no período tão duro. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque a semelhança de Tessalônica é uma igreja extremamente generosa. E eu, às vezes, me paro para pensar em quantas bênçãos Deus tem derramado nessa igreja, quantas maravilhas. E eu lembro, por exemplo, que nós, em um ano de pandemia, assumimos um novo missionário. No ano de pandemia, nós construímos, investimos na igreja, na parte física. No ano de pandemia, nós investimos na parte tecnológica para podermos ter essas gravações com qualidade. No ano de pandemia, a gente assumiu um segundo pastor. Que igreja ousada, que igreja generosa, que igreja cheia de fé que Deus pode prover, mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempos de profundas limitações. Essa igreja tem feito como aqueles irmãos Josué e Caleb, crendo que Deus poderia prover e fazer vencer os exércitos mais poderosos, mesmo
em meio ao deserto e às limitações do deserto. Irmãos, por que essas bênçãos? Porque até mesmo Deus fez crescer essa igreja nesse tempo. Eu atribuo a duas causas principais. A primeira, e a primeiríssima e mais importante delas, é tão somente a graça de Deus. Em certo aspecto, essa igreja não é melhor do que nenhuma outra igreja. Essa igreja não é mais bonita ou mais bela do que a maioria das outras igrejas. Principalmente as nossas igrejas, que também são fiéis e generosas como essa igreja. Por que Deus tem superabundado na vida dessa igreja? Trazendo provisão financeira, protegendo da morte. Nenhum irmão perdemos em todo esse período. Aumentando pessoas frequentando a igreja cresceu nesse tempo. Aumentando até mesmo as rendas da igreja. Missionários, pastores. Por que tantas bênçãos no meio dessa igreja? Tantos cuidados maravilhosos? Primeiro, a graça, irmãos, do Senhor. Ele tem sido muito gracioso e misericordioso diante dos nossos pecados. Não podemos negar que nós pecamos nesse período. Pecamos, falhamos. Pecamos contra nossos esposos, nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos líderes, nossas ovelhas. Pecamos, erramos, falhamos em muitas vezes em todo esse processo. Mas mesmo assim a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus foi superabundante na vida dessa igreja. Mas em segundo lugar, eu atribuo essas bênçãos incríveis e sobrenaturais e até algumas delas inexplicáveis nesse período, à generosidade dessa igreja, à semelhança de Tessalônica. O fato dessa igreja ser submissa, mansa, amorosa, generosa em todo esse período de pandemia, tem feito Deus se agradar de vocês, tem feito Deus receber o sacrifício de vocês, tem feito Deus ouvir os clamores de vocês, porque vocês não têm só dito da boca para fora que o ama, dito da boca para fora que Jesus é o padrão de vocês, dito da boca para fora que Jesus é o maior exemplo. Não, vocês têm vivido igual a Jesus, têm buscado ser generosos como Jesus, têm buscado ser submissos como Jesus, têm buscado ser mansos como Jesus. Podemos ver isso até mesmo entre irmãos que não concordam com posições governamentais, ideológicas, de um lado ou outro, mas mesmo discordando, tem tido um coração submisso, manso, como Jesus, e mesmo assim, achando que o outro está errado, apanhando calado, como Jesus apanhou diante de Pilatos. Isso mostra, irmãos, um coração amadurecido na fé, um coração cheio de maturidade, cheio de Cristo, e dos seus atributos, e dos seus valores, e das suas características. Não tenham dúvida que, além da graça, a generosidade da Filadélfia, a obediência da Filadélfia, a submissão da Filadélfia a Deus, às autoridades civis, mas também às autoridades espirituais, tem feito Deus ouvir o clamor de vocês, tem feito Deus derramar bênçãos e mais bênçãos sobre essa igreja. Que assim nós continuemos cheios de graça, cheios de obediência diante do Senhor, e assim possamos continuar amando intensamente, como irmão de sangue, amor Filadélfia, um ao outro. Mas amar é um chamado de Deus para nós. Já vimos isso inclusive em uma outra pregação esses dias nesta série. Mas nesse dia, o chamado de Deus para nós, nesse bloco de 9 a 12, não é apenas amar, é amar mais. É um chamado para amar cada vez mais. Na vida cristã, irmãos, é importante a gente lembrar que o amor cristão é como um mar. A gente não vê o fim do mar. Ou algum outro lugar que tenha praia, você vai chegar lá, vai olhar e não vai ver fim. Se você for como eu do interior, talvez vai chegar na primeira vez lá, olhar para o mar e vai dizer, ô açude grande, onde é a barragem, né? E não tem. Não tem barragem, não tem limite, porque o mar, ao nosso ver, ele é infinito. Assim também é o amor cristão. Deus nos chamou para amar de uma forma ilimitada, para amar de uma forma sem limites, amar de uma forma que não se acabe o amor, que não tenha um limite nesse amor. Amar cada vez mais e mais e mais. Acompanhe comigo o verso 10, parte B, e o verso 11 do texto que nós estamos então trabalhando, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 10b diz
a partir do verso 10. E na verdade estás praticando isso mesmo para com toda a Macedônia. Ponto. Continua a parte B. Contudo, o Espírito Santo nos exorta, irmãos, a progredirdes cada vez mais, a amar cada vez mais, a vocês crescerem cada vez mais no amor. Esse é o chamado de Deus para nós. Não é para parar. Já amei muito esse tempo, já está bom, já fiz demais. Não tenha limite o teu amor. Enlargue cada vez mais o teu coração para amar mais pessoas, para amar de mais formas possíveis. E aqui vem uma importante pergunta: pastor, tenho tentado amar, mas como é que eu posso amar ainda mais? Como é que eu posso fazer esse meu amor pela Filadélfia e pelas igrejas irmãs crescerem ainda mais? Bem, Paulo vai nos dar dicas para como crescer mais e mais, desenvolver mais e mais este amor. Versículo 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Aqui está o segredo para amar mais, e o segredo para amar mais é ter para poder amar mais, é trabalhar para ter, e ao ter, ao possuir, amar ainda mais. O apóstolo está dizendo aqui que nós devemos então, como crentes, buscar se esforçar para cada vez mais se organizar por meio do trabalho, e assim termos mais condições de ser cada vez mais abundantes no amor. Em resumo, ele está dizendo: trabalhe para que você tenha prosperidade, e tendo prosperidade, tenha independência financeira, não dependa dos outros para viver, e aí chegue num patamar que é o alvo dos cristãos, de não apenas receber, mas principalmente ter para poder dar aos outros. É esse o nosso alvo, irmãos. É esse o alvo das nossas carreiras. Não é por nada que alguns dos países mais ricos do mundo, como países europeus, como os Estados Unidos, têm uma base eminentemente cristã, protestante e bíblica. Porque eles aprendem desde o início em suas culturas que eles foram chamados a trabalhar, se organizar, buscar excelência, e através do trabalho ter boas condições financeiras, prosperidade, e através dessa prosperidade guardar, juntar? Não, ajudar os outros, investir em outros, financiar obras no seu país e fora deles. E não é por nada que esses países cresceram e enriqueceram tanto, porque essa é a filosofia que resolve problemas societais, a filosofia econômica cristã, que chama-nos a ter uma vida de trabalho, parcimônia, ou seja, economia, sem gastar com besteira, com prazeres pecaminosos, e com o tempo investir em nossa família da melhor forma e também no próximo, do reino, em nossa sociedade. E esse é o segredo para podermos amar mais. Ama mais quem tem mais para amar. Ama mais quem depende menos do amor dos outros e tem mais para dar e amar aos outros, e ser um instrumento de graça na vida dos outros. Penso que a nossa sociedade brasileira precisa muito, e assim também nós que estamos dentro dela, mudar essa mentalidade de dependência do governo, dependência dos patrões, dependência do prefeito, governador, de um deputado, de um presidente. Não, irmãos, somos chamados a trabalhar o que o texto nos diz para não viver em dependência dos outros, a ter os nossos negócios, nossos trabalhos, de uma forma que a gente não fique escravo do que o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, ou empresário, o patrão, nos determine a fazer. O que acontece muitas vezes é que nós entramos num trabalho, nos acomodamos com aquele trabalho, compramos não sei quanto no cartão, dividimos em 1 ano, 2 anos, ficamos atolados em conta, e agora o que o patrão mandar eu fazer, até mesmo contrário à Bíblia, eu tenho que fazer, porque se eu perder o trabalho, nem as contas eu pago, e entro no vermelho, as PC Serasa. Tudo errado. Temos que ter uma vida organizada financeiramente, para poder não ficar totalmente dependente do patrão. Quem sabe até investir em negócios próprios, seria um caminho mais fácil. Não que é pecado você ter um emprego, ser assalariado, mas uma ideia de, mesmo sendo assalariado, tendo um emprego,
não está totalmente dependente de ninguém, mas se não somente de Deus, que te sustenta e sustenta o teu trabalho. Essa ideia bíblica é muito clara a partir de Cristo, quando Paulo cita em Atos 20, 35, que diz o Senhor Jesus, ou nos ensina o Senhor Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E o que é o bem-aventurado? É o homem abençoadamente feliz. Se você recebeu bênçãos, cuidados, ajudas dos seus irmãos, amém. Todos nós podemos precisar uns dos outros, e não é vergonha a gente precisar e de fato dizer isso a um irmão. Se você que está aqui nos escutando precisa de algo nesse período de pandemia, nos conte, nos diga. É possível que nesses tempos de restrições, alguns de nós passemos por grandes e graves necessidades. Mas, irmãos, não é uma situação que eu e você devemos nos acostumar ou nos acomodar. Esse foi o problema da igreja tessalônica. E aqui vamos voltar um pouco, 2000 anos atrás, para o contexto dessa igreja. Qual era o problema que ela tinha e por que Paulo está escrevendo nesse tom para essa igreja? A igreja tessalônica era uma igreja que esperava ansiosamente pela volta de Cristo. Até aqui tudo bem, deve ser algo que todos nós devemos esperar ansiosamente. Mas qual o grande problema que aconteceu em Tessalônica? Ao esperar ansiosamente pela volta de Cristo, alguns irmãos estavam querendo parar de trabalhar para ficar sentado, de braços cruzados, esperando Jesus voltar. Olha a ideia. Só que enquanto eles estavam de braços cruzados, precisavam comer, sim ou não? Precisavam beber, sim ou não? Precisavam vestir, sim ou não? E aí, para comer, beber e vestir, adivinha quem eles estavam pesando ou esperando que o sustentasse nesse período? A igreja. A igreja. E aí estavam pesando na vida dos irmãos que trabalhavam. Não, mas nós estamos esperando Cristo voltar, só orando, lendo a Bíblia, enquanto Jesus volta. E aí os irmãos, os outros que trabalhavam, tendo que bancar os irmãos. E Paulo diz, que história é essa? De onde vocês aprenderam essa loucura? E aí a gente vai entender melhor isso, a gente for lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 a 12, onde Paulo vai esclarecer melhor o que estava acontecendo nessa igreja. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 10. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aqui está, irmãos, a situação daquela igreja. Irmãos andando desordenadamente. O que é isso? A NVI vai traduzir como ociosamente. A palavra aqui tem a ver com a ideia de desregularidade, irregularidade. Não é regular, não é ordeiro, não é normal que homens e mulheres de Deus fiquem parados sem trabalhar, de braços cruzados, esperando o trem passar ou o maná cair do céu. Isso aconteceu no deserto, porque no deserto não tinha o que plantar, não tinha como plantar. Quando não tem como, Deus faz milagres e provê. Mas dentro da normalidade e naturalidade, nós somos chamados a trabalhar. E a comer do próprio pão, e não ficar esperando que o vizinho me dê pão, que meu irmão me dê pão, que o governo me dê pão. Foi muito impactado pela palavra do pastor Romeu, quando ele pregou lá em Hebreus 13, quando ao final, tratando de um tempo de perseguição, restrição como é esse nosso, pelo menos de restrição, e ali o homem que escreve, ou mulher que escreve Hebreus, não sabemos ao certo, mas o Espírito Santo através dele diz, o Senhor é o auxílio de vocês. E que texto relevante para os nossos dias, e que muitos têm esperado apenas o auxílio do governo para poder comer, quando o chamado de Deus é,
se levantem, empreendam, trabalhem, plantem, colham, pesquem, realizem. Em mim, no meu poder, vocês podem. E foi nesse pensamento que muitos homens e mulheres cristãos da história, como cientistas, criaram novos produtos, novas fórmulas, novos remédios, novas teorias físicas, químicas, biológicas, que abençoam-nos até hoje. Porque não ficaram parados de boca aberta, esperando o vizinho, o irmão da igreja, o prefeito, o governo, o presidente, dá-lhe o que comer. O chamado de Deus para nós é que quem não trabalha, não coma também. Preguiçosos não têm espaço no reino de Deus. Passivos, que vivem esperando dos outros, não têm espaço no reino de Deus. E o maior e mais completo padrão, exemplar para aquela igreja, foi o próprio apóstolo Paulo e os pastores que estavam com ele. O que ele testemunha no versículo 6, também do mesmo capítulo, da segunda carta aos Tessalonicenses. Volte aí alguns versículos, a partir do versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Repito a mesma palavra. A ideia de ociosidade, de alguém que não trabalha. E não segundo a tradição que de nós recebestes. Qual é a tradição apostólica cristã sobre a questão de comer? Trabalhar para comer. Qual é a tradição apostólica com respeito ao trabalho? Trabalhar pesado, organizado, buscando a excelência para poder comer e também dar a outros, ou ter para que outros comam. É essa a perspectiva do trabalho cristão, da tradição cristã apostólica. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Olhem para nós, visto que nunca nos portamos como vocês estão se portando, desordenadamente, ou seja, com ociosidade, sem trabalhar no meio da igreja. Pelo contrário, aí versículo 8, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Não buscamos jamais em nossas vidas ficar dependendo do outro, de um terceiro para comer. Nós buscamos trabalhar, buscamos nosso próprio pão. Pelo contrário, ao invés de esperar o outro me sustentar, em labor que é trabalho, e fadiga, ou seja, um trabalho até cansar, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Éramos missionários de vocês, éramos pastores de vocês, tínhamos o direito de sermos completamente sustentados. Mas por termos em vista, oferecer-vos exemplo, por saber que nessa igreja tinha um bocado de ocioso que não queria trabalhar, e que queria viver comendo dos outros, nós então demos o exemplo, e não quisemos aceitar nenhuma oferta de vocês. Nós mesmos trabalhamos, e os textos, Atos e outros vai nos dizer que o apóstolo Paulo trabalhava com tendas, trabalhava com couro, fabricando tendas. Nós então fomos trabalhar para viver disso, para não depender de vocês. Vivemos o ministério bivocacional para ser exemplo para vocês, porque vocês estavam querendo viver uma vida sem trabalhar. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. E aí então ele volta àquele texto que acabamos de ler. Quem não trabalhar, não coma. Esse, irmãos, era o quadro que havia naquela igreja. E por isso o apóstolo tem que escrever, dizendo para eles, irmãos, trabalhem, comam do próprio pão de vocês, trabalhem com as próprias mãos. Por que isso? No contexto grego, os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, esses líderes, guiando e entre outros líderes, traziam a ideia de que quem trabalhava com as mãos era uma pessoa falta de inteligência. Os verdadeiros homens e mulheres inteligentes eram aqueles que não trabalhavam com as mãos, ou seja, os filósofos, que viviam para pensar, refletir, questionar, escrever, no caso na época de Sócrates não tanto escrever, mas que viviam para o debate, o pensamento, e não o trabalho braçal.
O cristianismo quebra essa ideia grega de que o trabalho braçal, pedreiro, marceneiro, o carpinteiro, o que trabalha com o braço, com o agricultor, o plantador, o pescador, não tem valor. Tanto Calvino, Lutero vai dar prosseguimento a essa tradição de que para Deus todo trabalho que não é pecado é belo, importa, tem excelência, tem valor. Não só o trabalho intelectual, mas também o trabalho braçal. Por isso mesmo, podemos entender que Paulo trabalhou fazendo tendas naquela igreja. Ele podia ser sustentado e trabalhar, como geralmente o pastor trabalha, mais com a mente, orando, refletindo, lendo os seus livros, os seus pergaminhos, meditando na palavra, como ele fez em vários momentos da sua vida, dedicando apenas ao ministério. Principalmente quando recebia ofertas de fora, e ali então tinha suprimento para poder só pregar o evangelho, só ler a Bíblia, só orar, que era o grande chamado pastoral. Mas naquela igreja especialmente, por ter esses irmãos preguiçosos, Paulo disse, espera aí, eu vou pegar aqui o meu couro, os meus instrumentos e trabalhar fazendo tendas para mostrar a esses irmãos que a gente tem que trabalhar para sobreviver. A gente não pode estar dependendo dos outros para viver. E não tampouco vou aqui ficar somente na palavra e oração, porque eles vão achar que eu estou dizendo que os trabalhos manuais não têm valor. Ele pegou então as tendas, o couro, e foi trabalhar fabricando tendas com as mãos, mostrando com a sua vida que importava trabalhar e não importava a forma, se intelectualmente ou braçalmente, com os braços, com o físico, o que importava realmente era cada irmão ganhar o seu pão, trabalhar e poder assim ter não só para sustentar a sua família, mas também para abençoar os outros com aquilo que Deus dava a eles. Irmãos, quem ama, cuida, esforça-se para cuidar. Quem ama não quer ficar dependendo do amor dos outros, mas quer ter para poder amar os outros e cuidar dos outros. Repetindo, não quer dizer que em alguns momentos nós não precisemos da ajuda, do amor dos outros. Paulo precisou disso em alguns momentos, como ele registra que recebeu ofertas, por exemplo, da igreja de Filipos, que também era da Macedônia, e foram muito generosos com ele. Mas em certos momentos da vida, ou na maioria deles, como Paulo também fez, nós devemos buscar não depender dos outros, não estar dependendo sempre da ajuda dos outros, mas, ao contrário, ter para poder ajudar a quem precise. Em Hebreus 13, versículo 1, o autor diz, seja constante o vosso amor fraternal. Amor fraternal aqui é que palavra? Filadélfia. A mesma palavra usada por Paulo em Tessalonicenses. Nosso amor intenso, ardente, como diz Pedro, pelos nossos irmãos, deve ser constante, permanente, contínuo. Isso é possível quando eu tenho uma vida de trabalho organizada, para poder sempre ter condições de dar o pão, de dar o feijão, de dar o copo d'água, a xícara de café, o alimento, a roupa, a veste, aquele que precisar de mim. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Muitas vezes nós temos certo medo, de buscar enriquecimento e prosperidade. De fato, temos que ter cuidado, porque a busca por riqueza pela riqueza é pecado. Mas se você colocar na sua mente e coração uma ideia de crescimento financeiro, na perspectiva sincera, sem tentar enganar a Deus, porque Deus não pode ser enganado por você, de que Deus, eu quero me organizar, trabalhar, investir nisso, abrir essas portas de negócios, para poder eu ter mais, para ajudar mais, para amar mais, para contribuir mais com o teu reino, para fundar igrejas, auxiliar missões, para poder também ter, quando meus irmãos precisarem, empobrecidos ou sem condições de ter sustento próprio, eu poder chegar junto e não jamais deixar de faltar quando eles precisarem de alguma oferta, de alguma feira, de algum auxílio. Deus, dá-me inteligência, coragem de trabalhar, excelência, para que eu possa ter cada vez mais um pouco e assim, ó Deus, ter mais para poder ajudar mais e amar mais. Prove do melhor de Deus. E o melhor de Deus é ter para ajudar o outro, porque melhor é dar do que receber.
Conte quando precisar, mas tenha mais para ajudar. Se eu pudesse resumir esta palavra de Paulo aqui, seria isso. Conte quando precisar. Se você precisa nesse momento em pandemia, contacte conosco, fale conosco, para nós te ajudarmos, porque nós também podemos precisar algum dia, isso não é pecado. Existem momentos como esse que nós vivemos, uma pandemia, que justifica algumas quebras, falências, perda de emprego, desorganização financeira. E por isso é um momento que a gente pode e deve se ajudar. Mas muito além de ficar precisando, não se acostume, não se acomode com isso. Busque ter uma vida independente financeira, independentemente de forma financeira. Uma vida financeira independente, para poder estar livre do chicote dos homens. Quando nós dependemos de alguém, um governo, um político, um patrão, não tem como. Nós temos certa dependência deles. Nós temos certa subserviência a eles. Nós ficamos com medo de confrontar o seu pecado e erro, de denunciar. Até mesmo, muitas vezes, aceitamos os seus direcionamentos pecaminosos para poder não perder o trabalho ou nem o emprego. E essa ideia, como cristãos, somos chamados a ter uma vida independente nesse sentido. Livre para poder dizer a verdade quando for necessária. Sem medo. Sem medo. E só alguém que tem esse tipo de independência, que tem esse tipo de organização, pode ter essa liberdade. Pode ter esse poder, essa capacidade. O que Deus espera de você? Deus espera que você ame. Mas não apenas que ame. Aprendemos hoje que Deus espera que você ame cada vez mais. Deus espera que você se esforce para cada vez mais poder ter mais possibilidades de abençoar, de ajudar, de amar, de cuidar dos outros. Olhemos para Cristo. Até que ponto Ele se doou àqueles que Ele amava? Até que ponto Jesus amou? Jesus amou até a última gota de sangue. Jesus amou até a cruz. Jesus amou aos seus irmãos até a morte. Essa deve ser a intensidade, a ardência do nosso amor. Ame Filadélfia. Tenha amor fraternal, amor ardente pelos seus irmãos. Ame-os hoje, ame-os com o que você tem e peça a Deus graça para cada vez ter mais, para poder amar muito mais. Obrigado a Deus por essa palavra, que ela encaixe-se em nosso peito pelo Teu Espírito e nos direcione da melhor forma para aplicá-la em nossas vidas. Sabemos que nós vivemos tempos difíceis, em que é até muitas vezes meio maluco pensar em crescimento, em prosperidade, em tempos tão restritos e limitados. Mas sabemos e confiamos num Deus que está além das circunstâncias. Temos ensinado e aprendido que o Senhor está além do deserto, que o Senhor está além da tempestade, que o Senhor está além dos tempos sombrios, limitados e cheios de restrições, de que para o Senhor não há limites, para o Senhor não há crises, de que pelo Teu poder, e se o Senhor quiser, poderá abrir portas em nossas vidas, e até mesmo derramar prosperidade, mesmo em tempos tão limitados. Isso só é possível por causa do Teu poder. A naturalidade não explica, a economia não explica, os tempos não explicam, mas o Deus sobrenatural, o Deus todo-poderoso, o Deus para quem não há nada impossível, nele cremos, nele esperamos, e Ele pode sim nos dar tempos prósperos e cheios de abundância, mesmo em tão profundas limitações que nos cercam. Ó Deus, derrama essa fé em nosso coração, derrama esse espírito empreendedor que muitos dos Teus servos tiveram na história e que muitas vezes nós temos esquecido, fugido desse espírito, ficado em passividade, ficado em autocomiseração, se vendo como pessoas incapazes de realizar qualquer coisa. Não, Deus, dá-nos um espírito ousado,
atrevido para empreender coisas no Senhor, para empreender negócios no Senhor, para empreender projetos na igreja, fora dela, no meu trabalho, na família, no Senhor, sabendo que em Ti tudo posso naquele que me fortalece. Posso sim viver em tempos de limitação, mesmo assim celebrar e me alegrar. Posso também viver em tempos de prosperidade e ter um coração humilde para não usar essa prosperidade para me distanciar de Ti. Em Ti eu tudo posso. Se eu tiver Cristo como centro da minha vida, Jesus como meu padrão para todas as coisas, as motivações corretas, meu coração sincero, derramado diante de Ti, tudo é possível para aquele que crê. Que possamos amar de verdade, como Cristo amou, e amando de verdade,